Olá, sou o Dr. Marcos Rosa, sou cardiologista especialista em arritmias cardíacas e hoje eu quero conversar com você sobre insuficiência cardíaca e como a estimulação cardíaca artificial pode ajudar. Insuficiência cardíaca é quando o coração não consegue gerar débito cardíaco adequado. Isto é, quando o coração não consegue bombear sangue de forma adequada. Geralmente é a linha final das doenças cardíacas e ela pode acontecer por diversas etiologias. No Brasil, por ano, são feitos mais de 200 mil diagnósticos e, consequentemente, por ser linha final da doença, geralmente tem uma mortalidade altíssima, sem falar no prejuízo da qualidade de vida que o paciente tem quando não tratado e diagnosticado corretamente. Na insuficiência cardíaca, você pode ter vários sintomas, mas muitas vezes o paciente se queixa de cansaço, de edema, ou seja, inchaço nos pés, falta de ar, inclusive quando se deita, sem contar que a insuficiência cardíaca muitas vezes pode gerar arritmias fatais. O diagnóstico da insuficiência cardíaca ele pode ser pensado quando o paciente apresenta esses sintomas que eu falei, principalmente se ele tem fatores de riscos, já infartou, tem uma hipertensão não tratada há muito tempo, ou tem uma doença genética que altera a estrutura do coração. E o diagnóstico, na grande maioria das vezes, vem com um exame chamado ecocardiograma, que é um exame relativamente acessível e de baixo custo. O tratamento da insuficiência cardíaca, além de toda a terapia medicamentosa, que por sinal evoluiu muito nos últimos anos, pode ser feito através do tratamento da doença de base. Vamos dar um exemplo. O paciente que tem hipertensão mal controlada, se você começa a controlar isso de forma mais efetiva, você consegue dessa forma interromper a progressão da miocardiopatia hipertensiva para uma miocardiopatia hipertensiva com insuficiência cardíaca. O paciente, do mesmo raciocínio, tendo uma valvopatia e você corrigindo essa valvopatia, seja com terapia cirúrgica, ele tende a interromper esse processo de remodelamento cardíaco e, por isso, consequentemente, também interromper o processo de evolução para a insuficiência cardíaca. O tratamento, como eu falei, ele é bem variado, podendo inclusive chegar à necessidade de transplante cardíaco, que seria a linha final. Mas, como eu falei para vocês que a estimulação cardíaca pode ajudar, a gente vai falar agora um pouquinho sobre ressincronizadores. Ressincronizador, diferente do marca-passo e do desfibrilador, geralmente não é para tratar arritmias cardíacas. Ele também tem essa função. Na verdade, ele pode estar agregado, inclusive, a um cardiodesfibrilador. Mas ele foi desenvolvido inicialmente para tratar insuficiência cardíaca. Estudos mostraram que, quando o paciente tem uma fração de ejeção muito baixa, ou seja, a força que o coração contrai está reduzida. Quando ele está com um tratamento clínico totalmente otimizado, quando ele está numa fase avançada da insuficiência cardíaca e quando ele tem um distúrbio de condução, principalmente pelo ramo esquerdo, e esse distúrbio precisa ser importante, ele pode se beneficiar do ressincronizador, que é um aparelhinho que vai fazer com que o coração, na verdade, os ventrículos direito e esquerdo, batam de forma sincronizada. Vou dar um exemplo para você entender isso um pouco melhor. Num lago parado, em que você está numa canoa a remo, se você rema só com o remo direito ou o remo esquerdo de forma não sincronizada, a tendência é que esse barco ele não seja impulsionado. Você vai remar e muitas vezes não vai sair do lugar. Mas quando você pega o remo e rema e faz os movimentos de forma sincronizada, ou seja, você não está contraindo primeiro
o ventrículo direito para depois o ventrículo esquerdo e agora eles estão batendo juntos, a tendência é que o fluxo sanguíneo ali dentro da cavidade cardíaca seja impulsionado de uma maneira mais adequada e, consequentemente, restabelecendo um débito cardíaco que o paciente com insuficiência cardíaca acaba perdendo. Então, se você apresenta sinais e sintomas, como eu falei anteriormente, um cansaço excessivo, começa a ficar inchado, demasiado os membros inferiores, ou quando você deita, se cansa rapidamente, precisa se levantar, impedindo até um sono tranquilo, procure o seu médico, faça uma avaliação cardiológica. Muitas vezes, fazendo um diagnóstico preciso e precoce, o tratamento clínico sendo estabelecido de forma adequada, vai evitar grandes transtornos, grandes consequências e, principalmente, um risco de morte súbita. E aí, ficou com alguma dúvida? Deixe seus comentários e até o próximo vídeo.